Bem-vindos a mais um plano de 90 dias, mais um dia de reflexão profunda sobre os nossos negócios, sobre as nossas empresas, sobre as decisões que precisamos de tomar, porque de facto fazer crescer uma empresa é qualquer coisa que eu diria que não tem ciência, é em cada momento encontrar soluções para os desafios que vão aparecendo. As nossas operações, o mercado, a conjuntura, até a concorrência, vão-nos muitas vezes lançando uma série de desafios. Eles vão mudando ao longo do tempo, agora temos desafios novos que antes não tínhamos, não é? Estamos com um desafio de taxas de juros mais altas, espreme um pouquinho a nossa liquidez. Tivemos aqui algumas pressões inflacionistas que nos dizem agora que começam a estar sob controle. Eram desafios que nós não tivemos nos últimos quase 25 anos já, desafios novos, antes houve uma pandemia, e às vezes os desafios são coisas que somos nós próprios que originamos, não é? Alguns dos desafios com que nós temos que lidar no dia-a-dia são gerados internamente por escolhas anteriores, por escolhas que não estamos a ter coragem de tomar, ou seja por que razão for, mas afinações nas nossas operações que são necessárias, pessoas que têm que sair, pessoas que têm que entrar, decisões constantes da vida de um empresário que precisam de ser tomadas. Algumas são mais fáceis de tomar, outras são mais duras, mas fazer crescer uma empresa passa por ir tomando essas decisões, ir fazendo essas escolhas, entender o resultado que estamos a ter e ir fazendo afinações nas escolhas até que o resultado se alinhe com aquilo que nós tínhamos antes previsto. E é por isso que nós temos este cuidado e esta disciplina de a cada trimestre parar para fazer uma avaliação, preparar o que é suposto que aconteça no trimestre seguinte. Então é quase que forçar-vos a ter períodos de reflexão, períodos de amadurecimento e períodos de tomada de decisão. E eu não sei, porque cada um de vocês estará numa fase diferente, com um resultado diferente face ao previsto para o trimestre. Então, alguns de vocês estarão mais animados hoje, outros eventualmente poderão estar um pouquinho menos. É curioso porque quando nós vimos aqui, nós vimos sempre em linha com algum resultado que acabou de acontecer, não é? Nós estivemos cá no final de março ou início de abril, já não me lembro exatamente, mas no final do trimestre anterior, fizemos uma avaliação e previmos o que nós desejávamos que acontecesse, planeámos o que nós queríamos que acontecesse neste trimestre. E hoje estamos cá, em primeiro lugar, para fazer uma avaliação. Será que aconteceu o que eu tinha previsto? Será que foi melhor do que eu tinha previsto? Ou será que foi menos bom do que eu tinha previsto? Porque se nós estamos a definir bem as nossas metas e se estamos a fazer bem os nossos planos, nós não estaremos seguramente a atingi-los sempre, não é? Se eu estou a atingir sempre aquilo a que eu me proponho, trimestre atrás de trimestre, é porque eu seguramente estou a propor muito pouco a mim mesmo. Quer dizer que os meus objetivos não estão a esticar o suficiente as minhas capacidades. Quando digo as minhas, é da minha empresa, da minha estrutura. Então é saudável que nuns trimestres nós atinjamos, mas que noutros talvez a gente perca por pouco, ou talvez em algum trimestre a gente perca por alguma coisa. Mas se eu estou a esticar as minhas capacidades, é natural que eu não atinja sempre, não é? Como um atleta de competição. Ninguém ganha sempre, não é? O Djokovic ganha quase sempre no ténis, quase sempre. Mas até ele de vez em quando perde, não é? Eu torço para ele perder agora em Wimbledon, não é? Porque eu sou fã dos rivais, não é? Então já viram se ele agora ganha mais grandes slams que o Federer e o Nadal? Bolas! É? Mas o objetivo dele é provavelmente somar mais um e outro, e outro, e outro, e outro. Ele não consegue ganhar todos, mas ganha quase todos. Provavelmente ele vai bater esses recordes todos. Até parece-me que ele ainda tem aí para jogar mais uns anos, enquanto os outros já não terão grandes condições físicas para isso. Mas é interessante esta dinâmica de eu me propor a fazer algumas coisas e eu nem sempre conseguir fazer essas coisas. Faz parte do processo. Nós, por exemplo, apresentamos neste trimestre
já não acontecia há algum tempo, mas este trimestre nós ficámos ali a 93% do que nos tínhamos proposto. Não atingimos, este trimestre não atingimos o nosso objetivo. Então, o nosso planeamento de 90 dias interno foi interessante, não é? Avaliar, em primeiro lugar, o que é que falhou, não é? O que é que roubou a nossa atenção, o que é que desviou os nossos recursos, que nós acabámos por não conseguir colocar onde era suposto para obter o resultado. Então, ficámos ali a 7% daquilo que pretendíamos. Então, algumas decisões vão ter que ser tomadas, alguns ajustamentos, quem sabe alguns mais corajosos e custam um pouco mais, outros é simplesmente uma questão de atenção, mas é isto, gerir uma empresa é isto. Nós também tivemos o cuidado, e cada vez mais estamos a criar essa base de inteligência, tivemos o cuidado de fazer uma avaliação em relação à média dos nossos clientes. Obviamente que este número que eu vou aqui partilhar convosco não é 100% preciso, porque nem toda a gente, nós não tivemos o acesso a 100% dos resultados dos nossos clientes, é normal, até algumas contabilidades atrasam-se, algumas não chegam na altura em que deviam chegar, algumas não são exatamente precisas, mas fizemos aqui um levantamento médio do crescimento das vendas a um ano nos programas que nós temos. E só por curiosidade, porque também faz parte dos nossos objetivos, quanto é que nós conseguimos ajudar as empresas que são acompanhadas por nós a crescer. Então nós temos aqui números bastante interessantes nesta altura. Crescimentos a um ano, empresas que nós estamos a acompanhar com faturações inferiores a 1 milhão de euros. Então o crescimento das vendas nestas empresas, 26,45%. Tá? Então incrível, não é? Num ano de acompanhamento, 26,45% foi o crescimento das vendas médio entre as empresas que nós acompanhamos. Já nas empresas entre 1 e 5 milhões, o crescimento das vendas foi 27,02%, né? 27,02%. E nas empresas acima de 5 milhões, 14,93%. Então isto para nós foi interessante, cada vez mais nós estamos a começar a ter estas estatísticas também dos vossos resultados, e esse é um dos nossos planos para os próximos 3 anos, é cada vez mais nós estarmos a conseguir recolher os vossos dados como uma forma de vos poder ajudar cada vez melhor, de entender que afinações nós precisamos de fazer nos programas, que afinações nós precisamos de fazer no nosso próprio treino, que afinações nós podemos fazer no nosso modelo, até que ponto está a resultar, não está a resultar. Então é muito importante para nós saber estas coisas, e foi provavelmente o resultado que eu mais gostei de ver este trimestre. Não foi o nosso resultado, ficou um pouquinho aquém daquilo que nós tínhamos previsto, mas essencialmente os vossos resultados. Esses deixaram-me bastante contentes. Agora a nossa base de inteligência vai seguramente, à medida que o tempo for passando, aumentando o nível de informação sobre as vossas empresas que nós estamos a conseguir recolher. Estes planos de 90 dias, como vocês sabem, é essencialmente tempo para pensar, tempo para refletir. Mas não é apenas pensar e refletir, é, acima de tudo, tempo para tomar decisões. O jogo dos desportos, o jogo dos negócios, o desporto dos negócios, se nós quisermos chamar assim, é um desporto intelectual. É um desporto que assenta na análise daquilo que está a acontecer, no entendimento daquilo que está a acontecer, na percepção daquilo que está a acontecer e na nossa capacidade de agir sobre essa realidade. Então, primeira coisa, eu entender profundamente e cada vez melhor todas as nuances daquilo que está a acontecer, aquilo que está a acontecer à minha volta. Não apenas os resultados, mas a razão que conduz à criação desses resultados. Eu olhar para a minha empresa, eu olhar para o mercado e ir tendo um entendimento cada vez mais profundo daquilo que acontece. E esta é uma competência ou uma capacidade que não tem por que parar de crescer ao longo do tempo. Eu vivo na expectativa de que, eventualmente, aqui por 10 anos, quando eu olhar para uma empresa, para a minha empresa, para o mercado,
eu entenda ainda mais coisas do que aquelas que entendo hoje, porque se eu estou a amadurecer, se eu estou a aprender, se eu estou a crescer como pessoa, é natural que eu vá tendo uma consciência cada vez mais alargada daquilo que acontece, que eu, com o tempo, veja coisas que eu antes não via. Então, este estudo daquilo que acontece é uma coisa muito importante. O estudo do mercado, o estudo da vida dos outros, no sentido em que é o estudo daquilo que é externo à nossa empresa, o estudo da concorrência, o estudo da economia, entender porque é que as coisas são como são, mas o estudo também de nós mesmos, o estudo da nossa própria empresa, o estudo da nossa própria realidade. É crítico que nós passemos tempo a pensar sobre a nossa própria realidade. O estudo dos livros, o estudo dos cursos, todas essas coisas são importantes para alargar a nossa consciência em relação àquilo que acontece. Mas é crítico também nós termos a noção, a consciência, o entendimento da nossa capacidade de agir sobre aquilo que acontece. Quais são os botões, quais são as alavancas, quais são os pontos em que eu posso atuar para produzir um determinado resultado. Eu às vezes dou-vos o exemplo do piano, é eu saber quando toco nesta tecla, qual é o som que vai sair. Não é? Se eu chegar a um piano, eu não faço ideia qual é o som que vai sair da tecla onde eu carregar, porque eu nunca toquei piano, eu não faço ideia sobre qual é o som que vai sair. Mas há pessoas que sabem exatamente qual é o som que vai sair, há pessoas que articulam esse som de uma forma soberba. Nós temos a obrigação de nos tornarmos pianistas na nossa empresa, de eu saber exatamente todas as alavancas, todos os pontos de atuação sobre os quais eu posso agir para fazer aparecer um determinado resultado. Como faz um piloto de avião, eu imagino que seja mais ou menos assim, não é? Quais são os comandos que eu posso dar à minha nave para ela se mover em segurança e ir do ponto A ao ponto Z de forma absolutamente sustentável e previsível. Esse é o nosso trabalho como empresários. E a realidade, acredito eu, que é a de que nós, muito provavelmente, e quando digo nós é como grupo, tá? Os empresários das pequenas e médias empresas, como grupo, eu acredito que não passamos tempo suficiente a pensar, não passamos tempo suficiente a refletir. Mas eu contratei um consultor da equipa do Paulo de Vilhena. Ok, isso já ajuda, porque pelo menos uma vez por semana eu já sou obrigado a discutir o meu negócio. Mas às vezes parece que eu quero que seja o consultor a pensar por mim. Às vezes parece que acontece que eu estou à espera que seja ele a aparecer com o entendimento e com as soluções. Ter um consultor, vir aqui de 3 em 3 meses, estar no Alavancagem ao vivo em novembro, são coisas que me ajudam, são coisas que são importantes, mas não são substitutos ao tempo de reflexão. Eu continuo a precisar de fazer tempo para pensar. Eu continuo a precisar de reservar na minha vida tempo para pensar. E, pessoal, coloquem na agenda. Obriguem-se a tirar esse tempo para pensar. Se não estiver na agenda, eu deixo de fazer. Se eu decidir que agora vou fazer exercício físico, mas eu não colocar na minha agenda o tempo de ir ao ginásio, ou de fazer o meu treino de pádel, ou de dar a minha corrida, o que é que acaba por acontecer com o tempo? Eu posso ir uma vez ou duas, mas eu deixo de ir, certo? Porque eu não guardei tempo na agenda para isso. Eu, por exemplo, organizo a minha agenda em torno das coisas que eu acho fundamentais na minha vida. Uma delas, para mim, é fazer o meu exercício físico. É ter tempo para tomar o meu vinho ao fim de semana, porque é o que eu gosto de fazer. Então a minha agenda é organizada em torno dessas coisas. Também é organizada em torno das disciplinas que eu preciso na minha empresa. Então é preciso ter tempo reservado de reflexão. Eu tirar um pouquinho, por exemplo, olhar para as minhas demonstrações financeiras, tentar entendê-las. Paulo, mas eu não entendo nada daquilo. Peçam ajuda ao vosso consultor. Tentem aprender um bocadinho. Como é que eu vou conseguir o jogo se eu não entendo o resultado? Como é que eu jogo um jogo sem saber ler o resultado? Sem entender como é que as minhas decisões se transformam num resultado? Então eu tenho que saber as regras. Ter um pouquinho para olhar para
para as demonstrações financeiras. É importante ter um pouquinho para olhar para os meus processos, para os meus sistemas, para avaliar as pessoas que trabalham comigo, para reunir com elas e lhes dar feedback sobre o trabalho delas. Pode ser umas vezes mais positivo e outras vezes pode precisar de um alinhamento. Tirar tempo para olhar para as medições sobre as nossas operações, sobre a nossa atividade. Tirar tempo para comparar aquilo que estava planeado acontecer esta semana e aquilo que aconteceu. E tirar tempo para refletir sobre os problemas que o nosso negócio tem, sobre os desafios que estão a aparecer, sobre aquilo que eventualmente precisa de afinação, sobre aquilo que não está a correr bem. Então, tirar tempo para pensar semanalmente, eu considero absolutamente decisivo. Semanalmente, na pior das hipóteses. O ideal seria, provavelmente, 2 a 3 vezes por semana, eu ter períodos de 45 minutos, 1 hora, em que eu estou sozinho a refletir sobre aquilo que acontece. Tá? Um bom truque, pelo menos para mim o que funciona, é fazer isso na primeira hora da manhã, antes que comecem a chegar as mensagens, que o telefone comece a tocar, que talvez pessoas da minha equipa me possam interromper com um problema ou outro. Então, primeira hora da manhã, até pode ser em casa, antes de ir para o escritório, encontrem uma forma de o fazer onde a probabilidade de serem interrompidos seja muito baixa e onde a probabilidade de saltarem esse período para pensar, porque entretanto surgiu outra coisa qualquer para fazer, seja também menor. Então, a que horas é que eu sei que vou poder fazer isto e que vai poder ser uma disciplina a que eu não falho? Então, depois cada um encontra os seus truques. Há pessoas que gostam de cronometrar, há outras que não gostam de cronometrar. Algumas recomendações que eu posso fazer é que seja em silêncio absoluto, que não haja interrupções. Para mim funciona refletir num local limpo e organizado. Uma coisa que eu já percebi, se eu estiver numa secretária desarrumada ou junto de qualquer menor organização, o processo para mim não funciona tão bem. Então ter uma mesa limpa, uma mesa vazia, ou pelo menos muito bem arrumada, ou um quadro em branco onde eu possa ir colocando as minhas ideias, tudo que de alguma forma possa abrir espaço a algum mindstorming, não é? Mindstorming é uma técnica na linha do brainstorming que toda a gente conhece. Brainstorming é em grupo, mindstorming é individual. É abrir a minha cabeça a surgir uma série de ideias e que eu possa tomar nota. Então, uma das coisas que eu gosto é ou ter uma folha absolutamente em branco à minha frente, ou ter um quadro em branco à minha frente, onde eu possa ir colocando as ideias. E há algumas regras que eu diria que são básicas para que o nosso tempo de reflexão seja bem aproveitado. Eu tenho 5 regras essenciais e, para começarmos o dia de hoje, vou tomar a liberdade de as partilhar convosco. Tá? Parece uma boa ideia? Não vou levar muito tempo, mas como é que eu tiro tempo para pensar? Pessoal, esta é a minha forma. Foi o sistema que eu desenvolvi, foi o que eu aprendi ao longo de já nem sei quantos anos de vida profissional, mas seguramente mais do que eu gostava que fossem. Mas são as minhas 5 regras. Vocês podem se inspirar nestas regras, podem beneficiar dessas regras, mas podem criar as vossas, podem tentar ir apurando com o tempo e à medida que forem tirando tempo para pensar, para fazer escolhas e tomar decisões, irem criando as vossas próprias regras dentro daquilo que funciona para vocês. Tá? As minhas regras, eu acho que podem ser úteis, porque por um lado funcionaram para mim, mas por outro lado são algumas coisas básicas que eu acredito que vos pode ajudar também. Então, as minhas 5 regras sobre o processo de reflexão que nos ajuda a tomar decisões sobre a nossa empresa, sobre o processo de reflexão que nos ajuda a fazer crescer as nossas empresas. Então, a minha primeira regra para termos um processo de reflexão mais efetivo e que nos ajude a tomar decisões. Primeira regra é encontrar a questão certa. Porquê é que esta é a minha primeira regra? A qualidade das nossas respostas depende sempre da qualidade das perguntas que nós fazemos.
Quando eu treino a minha equipa de consultores, é uma das coisas em que eu tento o mais possível ir abrindo também a consciência deles ou ajudá-los a abrir a consciência deles, que é, nós somos consultores sim, mas usamos uma metodologia de perguntas. Porquê? Porque a capacidade de cada um de vocês encontrar uma solução para as vossas empresas não depende do que está na cabeça do consultor. Não depende do conhecimento do consultor, não depende da experiência do consultor. Cada caso é um caso e na vossa empresa a solução será uma solução virgem, será uma solução única. Qual é a melhor ajuda que o consultor vos pode dar? Colocar-vos boas questões. Questões que vos obriguem a refletir até chegarmos a uma decisão. E o trabalho do consultor é muito mais ir encontrando uma sequência ótima de questões até termos uma boa decisão que vale a pena ensaiar, porque ninguém sabe na vossa empresa o que vai resultar ou não. Ninguém sabe em nenhuma empresa o que vai resultar ou não. Nós podemos saber o que resultou noutras empresas, mas ninguém sabe no vosso caso concreto e objetivo o que é que vai resultar ou não. Mas se nós tivermos uma sucessão constante de questões de qualidade até podermos ter uma solução que achamos que faz sentido ensaiar e confirmar depois se funciona ou não, é o processo que, de facto, eu acredito que nos pode ajudar a todos a ir mais longe. Então, o primeiro grande desafio que nós temos é encontrar a questão certa. Porque se eu encontrar a questão certa, se eu conseguir, de facto, formular a melhor questão possível sobre a situação que eu tenho, a que eu tenho que me dirigir, eu estou muito mais perto de encontrar a resposta que eu necessito. A minha experiência diz-me que quase sempre nós temos dificuldade em encontrar as respostas porque as perguntas que estamos a fazer são perguntas de qualidade inferior ou perguntas mal formuladas. Acho que era o Peter Drucker que dizia é muito esperto encontrar uma boa resposta, mas encontrar uma boa pergunta é verdadeiramente genial. Então a diferença está na qualidade das perguntas. Segunda regra, ou segunda preocupação que nós temos no tempo de reflexão. Separar sempre o sintoma do verdadeiro desafio. Separar sempre o problema do sintoma. Porque nós tendemos a focar-nos nos sintomas. O que é o sintoma? O sintoma é a diferença entre a situação em que eu gostava de estar e aquela em que eu estou. Mas isso é o sintoma. Eu estou a vender pouco. Isso é o sintoma. Se eu não estou contente com as vendas, isso é sintoma de alguma coisa à montante que não está a funcionar bem. Eu não posso resolver as vendas. Eu posso, quanto muito, aliviar a dor que a falta de vendas me traz com algum cuidado paliativo. Mas não é isso que eu quero. Eu quero resolver estruturantemente e a montante o problema que está a originar que eu tenha menos vendas. Eu quero entender qual é a origem da dor de cabeça. Porque se ele me der um Benuron, ele alivia, um paracetamol qualquer, ele alivia a minha dor, mas é momentâneo. Se estiver lá um problema que causa aquela dor, assim que passar o efeito do paracetamol, a dor vai voltar. E talvez com o tempo ela venha a ser cada vez mais violenta. Os problemas tendem a crescer quando nós não os resolvemos. Então aqui é a mesma coisa. Eu não quero um cuidado pontual para aliviar o sintoma. Eu preciso de uma solução estruturante que faça com que ele desapareça. Então, o diagnóstico é das coisas mais importantes. Deixem-me pôr isto de outra forma. Isto é uma coisa que eu alerto o tempo todo. Da minha experiência, e são muitos anos já a trabalhar com isto, a nossa capacidade de encontrar uma solução depende essencialmente da minha capacidade de diagnosticar o problema. Se eu tivesse que arriscar um número, eu dizia pelo menos 80% da minha capacidade de encontrar uma solução depende da minha capacidade de diagnosticar
com o máximo de exatidão possível qual é o problema. E volto a lembrar-vos, se eu faço um mau diagnóstico, eu encontro uma solução para um problema que não existe. Eu posso encontrar a solução certa para o problema errado. Eu posso encontrar a solução certa para um problema que, em rigor, não é o problema que eu tenho. Então, ir fundo no diagnóstico, não sermos, desculpem a expressão, não sermos preguiçosos na procura da origem, não sermos preguiçosos no diagnóstico, mantermos curiosos, mantermos céticos em relação ao diagnóstico. Não aparecer com respostas fáceis. A minha equipa sabe que sofre um pouquinho comigo nesse aspecto, que é quando nós começamos a tentar diagnosticar, começam sempre a surgir aqueles diagnósticos rápidos. Acho que é disto, acho que é daquilo. E eu sou chato, eu acho que não. Eu acho que não é daí. Eu acho que é qualquer coisa mais funda, é qualquer coisa que nós ainda não percebemos o que é, ainda não estamos a ver. Eu não quero um diagnóstico com ligeireza. Eu não quero uma resposta para sair daquela reunião a sentir-me bem. Não, eu quero ser cético. Eu quero ser exigente. Eu quero ser o Dr. House das empresas, não é? Que pegava naquele flip chart e começava a listar todas as possibilidades e depois discutia com a equipa dele. Eu acho que ainda não é isso. Então, usar a nossa sensibilidade, usar o nosso conhecimento, usar a nossa experiência, continuar à procura, mantermos desconfiados, não aceitarmos as primeiras explicações como óbvias, usar o bom senso. Será que isto faz sentido? A mim ainda não me está a fazer sentido. Aqui temos que usar a cabeça, mas temos que usar muito do nosso estômago. O nosso estômago sabe muito sobre aquilo que acontece connosco. E às vezes o estômago diz, ainda não é isto. As senhoras são melhores que nós nisto. Elas têm antenas. Elas têm aquele sexto sentido. Eu acho que as senhoras têm que usar isso, esse sexto sentido. Há a história das ovelhas e há a história dos lobos. Mas há a história em que o lobo veste a pele da ovelha. E é nesse dia que a gente precisa de uma senhora. Porque o homem olha e diz, não, é uma ovelha. Tem pelo de ovelha, vale como uma ovelha, a mim parece-me uma ovelha. E a senhora diz, o meu estômago diz-me que não é uma ovelha. Elas têm aquele sexto sentido que capta as coisas no ar. A vida ensinou-me a nunca desprezar a intuição de uma senhora. Não sei como é que elas fazem, mas elas sabem coisas. As perguntas que eu sugiro que vocês usem na procura de separar o problema do sintoma já não é como. Como é na formulação do problema. Aqui eu quero o quê ou o que é que eu preciso de fazer, o que é que eu preciso de desenhar, o que é que eu preciso de sistematizar no sentido de obter um determinado resultado, ou quais. Quais são as alternativas, quais são as possibilidades, quais são os potenciais caminhos para obter este resultado. E agora vamos à minha terceira ideia sobre um processo para pensar e tomar boas decisões. Muito importante. Conferir sempre os pressupostos.
Como se diz no Brasil, turma. Uma parte fundamental dos nossos erros de apreciação e, por consequência, dos nossos erros em termos de escolhas e decisões, vem de nós não estarmos a apreciar factos. Nós tendemos a não usar os factos como base das nossas decisões e das nossas escolhas. Distinguir o facto da minha interpretação do facto é absolutamente crítico. Distinguir o que é um facto da minha leitura sobre o facto, da emoção com que eu carreguei aquilo que aconteceu, da minha interpretação da origem das coisas, muitas vezes, é absolutamente decisivo. Porque se eu começo a fazer escolhas e a tomar decisões com base em extrapolações, em processos de intenção, na minha criatividade, sob a explicação em relação àquilo que aconteceu, eu vou estar a tomar decisões com pressupostos que são errados. E se os pressupostos são errados, não há como a decisão ser a decisão certa. Então confirmem que estão a ser o mais racionais que for possível na apreciação do que está a acontecer. Pessoal, eu vou dizer isto outra vez, porque nós vivemos numa época em que de repente nós descobrimos que o que é bom é a emoção. Opa! O emocional, pá, é que é bom, pá. Antes pensava-se que era o racional, mas hoje nós descobrimos, pá, que o emocional é que conta. Isto é um desporto intelectual. E os desportos intelectuais não se dão bem com as emoções. Eu posso ter o lado emocional trabalhado na minha empresa e devo ter no meu relacionamento com as pessoas. É claro que eu devo procurar uma experiência profundamente emocional com os meus clientes. É claro que eu quero um envolvimento emocional total com a minha equipa. É claro que eu quero ter os meus fornecedores alinhados e ter uma ligação emocional com eles. É claro que sim, mas até nisso eu posso ser extremamente racional. Agora, no processo de tomada de decisões, cada vez que o emocional se envolve, nós fazemos a geneira. E isto leva-nos à nossa quarta ideia sobre o processo de reflexão. Ponderar sempre as consequências. Nomeadamente consequências de segunda ordem. Porque há consequências que nós pretendemos que existam e que são imediatas. Quando eu tomo uma decisão, eu procuro uma consequência. Mas pode haver aqui consequências secundárias que eu não estou a ponderar? Pode haver aqui algum downside que eu não estou a ver? Porque quando eu tomo uma decisão, é sempre a olhar para o upside, certo? Quando nós tomamos uma decisão, nós olhamos para aquilo que nós esperamos que corra bem com aquela decisão. Sim ou não? É mais fácil para nós, normalmente, encontrar esta decisão vai trazer isto, que é uma coisa boa. Eu acredito que vai trazer isto, que é uma coisa boa. Mas o que é que pode estar aqui que eu não estou a ver? Quais são as consequências possíveis, eventuais, de segunda ordem, que podem vir desta decisão? Temos aqui um downside? Isto pode correr mal? E se correr mal, qual é o risco? É um risco sobre o qual eu tenho controlo? Ou é um risco sobre o qual eu não tenho controlo? É um risco que ameaça a empresa? Ou é um risco com o qual nós podemos viver perfeitamente?
Então lembrem-se que cada decisão traz consigo um risco. Muito importante. Não decidir também traz. Porque um dos meus maiores cansaços durante 20 anos de acompanhar empresas é exatamente o cansaço de tentar motivar os empresários a tomar uma decisão e com medo não tomam. E o medo é o quê? Se isto correr mal. Não é? A situação que nós temos é a zona de conforto, por desconfortável que seja. Por dolorosa que seja a situação atual. Mas é aquela que eu conheço, é a zona de conforto. Sair da zona de conforto é tomar decisões diferentes, é ter que mudar a minha maneira de fazer, é ter que mudar a minha maneira de pensar. E essa é a percepção de risco que nós temos. E às vezes nós não decidimos, porque esta situação não é boa, mas eu já conheço, já sei qual é. Se eu tomar uma decisão que muda a situação, isso é um desconforto muito grande. Não decidir tem um risco muito grande também. Tá? Agora, decidir sem considerar os riscos, eu posso partilhar convosco que todo o dinheiro que eu perdi na vida, todo, foi com coisas que inicialmente pareciam uma boa ideia. Se eu pudesse reverter as três piores boas ideias que eu tive e boas decisões que eu tomei, se eu pudesse reverter as três, Nossa Senhora. Agora a questão é, Paulo, mas se tu se não tivesses tomado essas decisões, tu não saberias o que sabes hoje. Tá? O que tu sabes hoje é resultado dessas decisões. Sim, mas, agora fui eu a dizer um sim, mas. Sim, mas algumas dessas decisões poderiam ter sido evitadas se tivesse havido uma melhor ponderação. Algumas dessas decisões foram tomadas com ligeireza, foram tomadas sem reflexão suficiente, foram tomadas sem ponderar os riscos, foram tomadas emocionalmente. Às vezes nós tendemos a dizer que a propensão da pessoa ao risco com a idade é menor. Eu não sei se é. Eu sempre fui um indivíduo que tive alguma propensão ao risco. Eu não sei se é menor, eu tenho muito mais consciência do risco hoje. Eu tenho uma consciência incomparavelmente maior dos riscos. E então há decisões que eu não tomo porque o risco não é favorável. Eu não tenho medo de tomar a decisão. Mas se a probabilidade não me parece favorável, eu não vou tomar uma decisão onde a probabilidade não me parece favorável. Aos 30 anos tomava todas, à espera de que uma boa decisão me levasse rapidamente ao resultado final. Não. O resultado sustentável, ao longo do tempo, vem por uma série de tomadas de decisão consistentes e ponderando os riscos, em boas relações de risco-retorno, em boas relações probabilísticas. Lembro-me sempre de um empresário que eu conheci há uns 20 anos e que dizia: Paulo, eu gosto é de dinheiro rápido. Eu não, eu gosto de dinheiro sustentável. E o que é sustentável às vezes leva mais tempo a construir, normalmente leva mais tempo a construir. Precisamos de tempo horizontal para aquilo que é sustentável. E muito cuidado ainda, que é uma coisa que acontece muitas vezes, que é tomarmos erros em cima de erros. É tentar resolver uma cagada com uma cagada ainda maior. E nós fazemos isto tantas vezes exatamente porque quando tomamos a decisão e correu mal, a emoção envolve-se e agora... Quase que saiu uma palavra muito feia. Agora que se lixe. Tá? Então, muita atenção às decisões que nós tomamos depois de alguma que correu mal. Porque a probabilidade de ser um erro duplo é muito, muito grande. E um erro duplo normalmente coloca-nos numa situação muito pior. A solução
precisa de ser sempre uma máquina. O que é que eu quero dizer com isto? Precisa de ser uma solução estruturante. Precisa de ser um sistema, um conjunto de processos. Qualquer coisa que nos dê a expectativa de resolver a questão de uma forma mais ou menos definitiva, ou pelo menos no longo prazo. Um encadeamento de processos, uma organização de recursos. Não qualquer coisa que alivie o sintoma, lembrem-se disso. Então, montar uma máquina, montar um sistema, montar um conjunto de processos que resolva aquela situação no longo prazo. Não pode ser só apertar um parafuso na maior parte das coisas. Há coisas que, se a gente apertar parafusos, melhoram. Mas quando é um problema estruturante, precisa de uma máquina, de um sistema para resolver. Que seja definitivo, para que não volte a acontecer. Tá? E é isto que nós fazemos aqui, de 3 em 3 meses. Tirar tempo para pensar e tomar decisões sobre a nossa máquina, sobre os nossos processos, sobre a nossa estrutura, sobre a organização dos recursos que estão à nossa disposição.